Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre educação cristã clássica na prática, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre um outro pilar que se chama contemplação. Com certeza você já foi pego aí em algum dia da sua vida olhando para o céu, olhando para a natureza e fazendo assim, caramba, que negócio incrível, que obra de arte, como Deus é belo e como Deus ele fez tudo de forma majestosa. Pois bem, a contemplação é um dos pilares da educação cristã clássica e é algo que foi roubado de nós na educação contemporânea. Não apenas de nós, mas também dos nossos filhos. Como é que a gente pode estar trazendo isso à tona? Como é que a gente pode estar fomentando isso na vida deles? Esse é o canal do YouTube da Zoe Christian School, uma escola cristã clássica aqui de Recife, que atua presencialmente, mas que também tem toda essa perspectiva online para estar te ajudando, para estar te abençoando, aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil. Se você chegou aqui agora no nosso canal do YouTube, já se inscreve, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo e também, se esse assunto for relevante para você, compartilha. Manda para outros pais, para outras mães, para pessoas que fazem parte ali do seu convívio social. Pessoal, quando a gente fala de contemplação, vai muito além de a gente olhar para a natureza e achar belo. A gente precisa ter um olhar intencional. É a gente olhar para a natureza, achar belo e reconhecer que aquela majestade, que aquilo ali que tem um padrão foi feito através do nosso Deus. Existem várias formas de a gente incentivar e fomentar isso com os nossos filhos. Por exemplo, com uma saída de carro. Então, uma das coisas que eu sempre tento trazer para o meu filho, e a ideia aqui é trazer um vídeo bem prático para você, a gente está saindo muitas vezes da nossa rotina, ou indo na padaria, ou indo para qualquer lugar, você incentivar isso nele. Vamos passar aqui pela praia, vamos olhar, olha como esse dia está bonito, me diz alguma coisa que tu está achando bonito no céu hoje, me fala em relação às nuvens, o que é que você está conseguindo ver. Então você vai se surpreender com a criatividade do seu filho, das suas crianças. Eles conseguem ter uma percepção de mundo até às vezes diferente da nossa. Uma outra coisa também muito bacana que a gente costuma fazer é sair para desenhar. Guilherme, por exemplo, meu filho gosta muito de desenhar. Tem muitas crianças que gostam muito de desenhar. É uma habilidade que às vezes a gente não desenvolve enquanto adolescente, enquanto adulto, na verdade, e até a gente sente falta quando vai para o mundo do trabalho. É algo que é fundamental. E que na educação clássica a gente acaba fomentando e trazendo isso para as crianças, principalmente através da arte. Então, sair com a prancheta de papel, sair com um papelzinho, desenhar aquilo que a gente está vendo, depois pintar, isso é algo que ajuda na parte de contemplação. Mas não apenas isso. Algo também que a gente consegue estar trazendo a contemplação de maneira prática, e aí eu quero compartilhar com vocês, é na música. Grande parte de vocês já deve ter observado que às vezes você ouvir música com seu filho na sua casa e ouvir música com seu filho no seu carro é diferente. Na nossa casa, às vezes, as crianças acabam distraídas, ouvindo música e fazendo outras coisas. No carro, acaba que por estar ali preso na cadeirinha ou por estar sentado e não tendo outra distração, ele foca apenas na música que está rolando. Então, uma coisa que eu gosto de fazer muito também com o Guilherme, por exemplo, é a gente estar ouvindo aquela música e estar refletindo sobre a letra daquela música. É muito comum a gente tocar louvores, cantar músicas e cantar no automático e nem entender sobre aquilo que a gente está cantando. Então, dicas aí, por exemplo, de bandas que vão te ajudar a ter uma boa reflexão, como, por exemplo, Projeto Sola. Você tem também, por exemplo, os Arrais. Você tem músicas que têm uma melodia, você tem músicas que têm poesia, e você tem músicas que a letra ali é extremamente reflexiva. Uma outra, por exemplo, Palavra Antiga. Então, essas três eu costumo estar trabalhando com o Guilherme, já pegando também um gancho da educação cristã clássica, que é a memorização, decorar, na verdade, repetir, repetir, repetir. E é interessante a gente colocar a mesma música para que eles possam estar aprendendo diversas vezes. Eu sei que tem gente que, não gosta, enjoa, certo? Mas para você aprender, você precisa ouvir muito, não é verdade? E à medida que você vai estar repetindo, depois que ele aprendeu e que foi natural, que você já nota que seu filho está cantando, eu gosto de ir reduzindo o som ou ir pausando e perguntando, filho, o que é que isso significa? Vamos pegar essa frase aqui, o que é que isso significa? Vamos refletir nessa frase, o que é que essa frase significa? Então, isso é algo que é interessante. Se você for tentar pegar as músicas atuais que a galera toca, nenhuma você vai conseguir fazer isso, né? As músicas que eu digo assim, mais
enfim, gerais aí. Mas quando você pega essas 3 bandas e outras que você venha a gostar, que tem uma profundidade e que tem uma poesia, é interessante. Seu filho começa a parar, refletir, analisar. Eita, que legal, não tinha pensado nisso. Ô filho, o que é que significa essa palavra? O que é que significa essa pessoa? Tipo, ele vem, quem é esse ele? Quem é que vem? Vai para onde? Então isso tudo começa a aguçar o campo da lógica. Então depois eu vou ver se faço um vídeo com vocês de como eu faço isso. Eu pego a música que está lá cantando, sei lá, música dos Arrais, aí qualquer uma, né? A voz, por exemplo, dos Arrais. Que voz é essa? Fala com quem? Fala onde? Quem é esse que está sentindo, né? Quem é o sujeito? Quem é essa pessoa que está ouvindo? Então fazer essas perguntas podem parecer meio, enfim, bestas, entre aspas, mas dá um bug na cabeça da criança, que é, pô, o que é isso que ele está falando? Quem é? Deixa eu pensar, deixa eu entender. Não entendi. Pai, quem é? Me explica. O que é Huckmacher, né? Por exemplo, lá da música do Palavra Antiga. Quem é fulaninho? Quem é esse craninho que ele fala nessa música aí? Então, tudo isso traz provocações e aguçam o campo da lógica. E esse campo da lógica ele só vai ser aguçado, é natural, dentro da educação clássica, se você definir muito bem e estabelecer muito bem o campo inicial, que é o da gramática. Lembra? Gramática, lógica, retórica. Então, o campo da gramática, o campo do vocabulário é a base para que você possa aguçar a lógica. Não tem como você fazer perguntas para a pessoa, por exemplo, contemplativas ali sobre a música ou sobre algo atrelado à arte, se ele não tem nenhuma bagagem para aquilo ali. Então, fica atento sobre esses 3 pontos, tá? Não tem como você depois querer que ele argumente, contra-argumente, traga uma explicação através de uma retórica, se ele não tem a lógica, nem muito menos a base, a gramática. E ainda, trago mais um ponto legal de contemplação para que a gente possa entender, para que a gente possa trazer como exemplo algo que eu faço, e é o exemplo aqui do vídeo, é quando a gente vai dormir. Então, toda vez que a gente está lá de noite, vai dormir, às vezes Guilherme pede, fica um pouquinho aqui no quarto comigo, a gente apaga a luz. E aí eu sei que algumas mães podem falar, minha esposa inclusive fala, para de fazer isso, você está deixando ele mal acostumado. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas às vezes eu fico com ele no quarto lá de noite, a gente pensando, refletindo, conversando. E aí eu trago para ele uma música, vamos cantar essa música aqui. E quando a criança está ali parada, vocês sabem, na cama, antes de dormir, está tudo escuro, ela tende a ficar quietinha e tende a ouvir mais, né? Tende a conversar mais e se distrair menos. Então, é um momento que eu consigo trazer elementos de contemplação, não apenas com a música, mas também com o imaginário. Então, vou lá dar um exemplo para você. Vamos imaginar aqui como era na época que estava lá Davi e Golias lutando. Imagina aí, eles estavam aonde? Eles estavam de que jeito? Eles estavam de que forma? Estavam de que roupa? Estavam em que local? Então, para eles irem, para Guilherme, por exemplo, meu filho, ir criando na mente dele um cenário, o que vai ajudar até mais na frente quando a gente vai fazer uma leitura. Na verdade, eles precisam criar cenários mentais para que eles possam se concentrar por mais tempo na leitura sem imagem. Então, quando está tudo de noite, quando está tudo escuro, quando ele já está ali antes de um pouco de dormir, você começa a contar dessa forma, ele começa a imaginar muito melhor. E aí, eu trago mais um ponto que eu faço, que eu acho que é maneiro, que é pedir para ele me ajudar com a história. Então, como assim, Diego? Vamos lá, estou contando a história, e aí pode ser algo, pode ser bíblico lá, alguma história bíblica que você quis criar, ou até mesmo uma história do zero. Então a gente criou um personagem, Ratinho Ratói, é um personagem nosso. E aí eu começo a contar uma história, e aí eu paro, e aí ele agora continua, e aí ele para, e aí eu continuo. Então ele foi lá, comprou um doce e entrou numa loja. Aí ele vai, nessa loja tinha um outro amigo dele que fez isso, isso e isso. Então vai ajudando a criar esse cenário. E por fim, eu gosto também muito de trazer com ele e pensar, pô, imagina, filho, como vai ser quando Jesus voltar. Pensa aí, o cenário dessa forma, o céu desse jeito, vai estar cantando que música? Ele, está cantando aquela música do Michael W. Smith. Our God is an awesome God, here, enfim, aquela música lá. E a gente começa a ir criando esses cenários e ir trabalhando essa questão contemplativa. Pessoal, aqui são dicas, são sugestões de coisas que eu faço, de coisas que a gente faz, eu, Guilherme, Luísa, e que a gente busca trazer a educação cristã clássica de maneira prática para o nosso filho. Eu comecei a observar que na internet tinha pouquíssimo conteúdo sobre isso. Tem até algumas definições sobre o que é, mas como é que a gente coloca em prática? Então aqui nesse vídeo eu tentei trazer para você
sobre esses 3 pilares, por exemplo, do Trivium, gramática, lógica, retórica, na verdade, de maneira aplicada em coisas que a gente faz de maneira simples no nosso dia a dia. Também quero te convidar para compartilhar aqui abaixo. Escreve nos comentários o que mais você faz, o que mais te motiva, ou que outras ideias você vem fazendo que deu certo no seu dia a dia com seu filho, na sua família, para que a gente possa também estar produzindo outros conteúdos, mas também estar fomentando para as pessoas que estão próximas a nós. E se esse vídeo foi relevante para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu like e também pega este vídeo e compartilha com o professor do seu filho, com a galera que está próxima a você, com sua família, com seu marido, com sua esposa, para que vocês possam também até melhorar, na verdade, fazer isso que a gente está se sugerindo e também ir melhorando na vida aí, no dia a dia de vocês. Um forte abraço, tamo junto, que Deus lhe abençoe. Valeu!